Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Lemos em Mateus capítulo 5, no que se chama o Sermão do Monte, que Jesus Cristo disse que são bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Isto é, o reino de Deus. Também lemos no versículo 5, que diz bem-aventurados os mansos, isto é, aqueles que são ensináveis, que estão a aprender e querem ser educados e moldados por Deus, diz assim, porque eles herdarão a terra. Irmãos, nós vamos herdar a terra. Vamos reinar com Cristo. Quando Cristo retornar, como lemos em Apocalipse capítulo 19, quando Ele retornar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós vamos reinar com Ele, governando o mundo com Jesus Cristo, isto é, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, o qual, está claro, está debaixo da autoridade do Pai Celestial. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, lemos que nós vamos então, aqueles que vamos obedecer a Deus, que vamos ressuscitar e que vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, isso é a primeira ressurreição, e no versículo 6 diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, estou a ler da Apocalipse 20, versículo 6, porque estes não têm poder, sobre estes não tem poder a segunda morte. Isto é, vão então, na primeira ressurreição, ter a vida eterna. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos, no milénio. E sim, reinarão eternamente depois do milénio. Também lemos em Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 16, está a falar aqui Daniel, que teve uma visão e viu o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, e no versículo 14, Daniel 7, diz que foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Isto é, que servissem a Jesus Cristo. E o seu domínio, o domínio de Jesus Cristo, é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Um reino eterno. Também lemos no versículo 18 de Daniel 7, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E um bocadinho mais adiante, no versículo 27, diz, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Por isso vemos, irmãos, que Jesus Cristo virá para reinar. Isto é parte do plano de salvação de Deus, que Jesus Cristo virá para salvar este mundo. Seja onde você está a viver, em que país você esteja em Portugal, esteja em Angola, esteja em Moçambique, esteja no Brasil, esteja onde for que você esteja. O mundo está numa situação muito séria e a nossa única esperança é a vinda de Cristo para reinar e salvar este mundo. Nós, você e eu, não temos capacidade nenhuma de salvar o mundo. Você pode dar o seu dinheiro todo para ajudar as pessoas, é como um pingo de água num terreno seco e não faz nada. A única solução é a vinda de Cristo. Isso é o que temos que orar, temos que pedir, temos que dedicar à vinda de Cristo para trazer paz à terra. E este plano de Deus é-nos revelado pelos dias santos de Deus, as solenidades de Deus, as festas santas de Deus que apontam para o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. E por isso, irmãos, precisamos de entender o plano de salvação de Deus. Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas
têm desculpas, sim, desculpas, a dizer que não precisamos observar ou guardar os dias santos de Deus. Porque são coisas do Antigo Testamento. Não, irmãos, estes dias santos demonstram ou são memoriais do plano de salvação de Deus, individualmente e como uma nação inteira, como o mundo inteiro. E os dias, as 4 últimas solenidades vindouras, futuras, que são sombras de coisas por vir, são profecias. E essas solenidades são claramente detalhadas no plano de salvação de Deus, nos dias santos de Deus, digamos assim, nos feriados de Deus. Mas as pessoas não querem obedecer a isso. E quando não obedecem, o que acontece? Não entendem o plano de salvação de Deus. Irmãos, para você entender o plano de salvação de Deus, você tem que estar a praticar e a guardar os dias santos de Deus. Isto é, os sábados anuais. Mas as pessoas não querem obedecer a Deus e por isso ficam e continuam enganadas pelo Deus deste mundo, que é Satanás. Mas graças a Deus, Jesus Cristo virá e vai imprisionar Satanás para não enganar mais o mundo. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a boa nova do Reino de Deus. Essa é a boa nova do que a Igreja de Deus Unida está a pregar para vos avisar, para vos alertar que há uma esperança. Há uma esperança. E essa esperança é quando Jesus Cristo vier para reinar na terra, inicialmente no milénio. Isto é um período de juízo à terra. Irmão, e nós, você e eu, como verdadeiros cristãos, estamos a ser chamados para sermos parte desse governo debaixo de Cristo. Estamos a ser chamados para reinar com Cristo. Isso é o que lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 22. Em Mateus capítulo 22, Jesus Cristo descreveu a eles uma parábola, a parábola das bodas, e diz assim no versículo 2: o reino dos céus, isto é o reino de Deus, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Irmãos, vou ser 100% aberto, 100% claro. A maioria de vocês que estão a ouvir este sermão não querem vir à chamada de Deus. Deus está a chamar você para ir às bodas do Cordeiro e você está a dar desculpas, a dizer, não posso ir porque tenho isto, tenho aquilo, ou porque isso, não pode fazer isto no Brasil, ou isto não é aceitável em Angola, ou não se pode fazer isto em Portugal, ou no Cabo Verde, ou seja, onde for. Irmãos, Deus está a chamar a você, simplesmente por você ouvir esta mensagem, está a chamar a você. E agora você vai responder a esta chamada ou não? E o que acontece? Não quiseram vir, é o que diz aí no versículo 3. A maioria de vocês não querem ouvir e ir e responder à chamada de Deus. Que pena, irmãos, que pena! Vocês estão a desperdiçar uma oportunidade maravilhosa. E então ele enviou outros servos. Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas do Cordeiro. Quando Jesus Cristo retornar, será as bodas do Cordeiro inicialmente, para nos dar posições de autoridade e reinar com ele. Mas maltrataram os servos de Deus. Maltrataram, é o que está a acontecer. As pessoas estão a maltratar os servos de Deus. Isso não é verdade. E então, um foi para o seu negócio, outro foi para outro negócio, como diz assim no versículo 5. Não, vou fazer as minhas coisas, eu vou para a praia, vou fazer o que quero que me apetece. Noutra altura. Irmãos, diz assim, e o rei, tendo notícia disso, encurralizou-se. Irmãos, cuidado. 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 Porque se Deus está a chamar você
e você não responde à chamada, cuidado. E depois lemos na conclusão desta secção, no versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados. Muitos são chamados para as bodas do Cordeiro, mas poucos são escolhidos. Irmãos, você está a responder a esta chamada? Você está a responder a esta chamada? Porque você não responde, não vai ser escolhido. Simples. Simples. Irmãos, além disso, uma vez ser escolhidos, temos que nos manter fiéis até ao fim. Apocalipse 17, versículo 14, diz que aqueles que estão com Cristo, quando Ele retornar, são os chamados, eleitos ou selecionados, isto é, aqueles que respondem à chamada, isto é, aqueles que são escolhidos, e são fiéis até ao fim. Irmãos, porquê? Porque Deus está a treinar você para ser um rei no mundo da manhã, para você ser um governante no mundo da manhã. E Deus não vai ter um governo de pessoas incompetentes. Sim, este mundo hoje, os governantes, muitos deles são incompetentes, incapazes de executar as suas funções. Fazem campanhas a dizer: olha, eu sou boa pessoa, escolhe a mim, vota para mim e escolhe a mim. Mas uma vez que estão nessa posição de autoridade, são completamente incompetentes. Não vai ser assim no governo de Deus, que virá para a terra para reinar debaixo de Cristo. Aqueles que vão reinar com Cristo não vão ser escolhidos ou eleitos porque fizeram uma grande campanha a dizer: olha, votem por mim, votem por mim. Não! Quem vai votar por aqueles, ou digamos assim, quem vai escolher aqueles que vão estar a trabalhar no reino de Deus, debaixo de Cristo, é o Pai, Jesus Cristo. Porque respondem à chamada e são fiéis até ao fim. Muito simples, irmãos. Muito simples. A chamada é para virmos a reinar com Cristo antes da vinda de Cristo. Sim, podem dizer, é uma chamada para a salvação. Sim, mas a chamada é para virmos a ser escolhidos para reinar com Cristo à vinda de Cristo. E por isso, durante este período, temos que ter as leis de Deus escritas nas nossas mentes e nos nossos corações. Por isso é que lemos em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Lemos assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Irmãos, Deus está a escrever as suas leis dentro de você. E é a sua responsabilidade agora de responder a essa chamada e ter as suas leis escritas em seu coração. Por isso é que você tem que ser humilde e manso. Isto é ser ensinável. Não é ser um crítico, a criticar as coisas, mas é ser ensinável pelo que Deus diz na palavra dele, na Bíblia. Temos que ser ensináveis. A nossa mente tem que ser treinada para virmos a ser um rei. Então, a minha pergunta, a minha questão é a seguinte, irmãos. Você está a ser treinado agora? Você está a ser maleável
para aprender a justiça de Deus, o caminho de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para você vir a ser um discípulo de Jesus Cristo que é fiel. Isto é, um que segue e que faz o que Jesus Cristo diz para você fazer. E uma das coisas que Jesus Cristo diz para você fazer é guardar os mandamentos de Deus, e que inclui os sábados semanais e anuais. E os sábados anuais são os dias santos de Deus que apontam profeticamente para a vinda de Cristo e para a salvação através de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, como lemos em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 22, diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Irmãos, não é só os 10 mandamentos, é mais do que os 10 mandamentos, são as instruções, é a vontade do Pai. Por isso é que dizemos, e fazemos, por isso é que diz, continuando no versículo 22, fazemos o que é agradável à sua vista. Fazemos o que é agradável a Deus, para além das leis de Deus. Então, qual é esse treino? Muitas pessoas dizem, olha, eu amo Jesus, eu dei o meu coração a Jesus. Então isso é que é treinar para ser um rei? Quando as pessoas dizem, eu amo Jesus, e não fazem o que Jesus Cristo diz para eles fazerem, isso é treinar para ser um rei justo? Não, irmãos. Isso é uma religiosidade falsa que está a iludir as pessoas. E por isso o primeiro ponto é que temos que estar atentos e abertos para sermos educados no caminho de Deus, no verdadeiro conhecimento de Deus. E por isso precisamos de aprender as instruções bíblicas. Temos que estudar a Bíblia. Sim, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é um ensino. Por isso é que lemos, quando Paulo escreveu a Timóteo, o jovem ministro de Deus, Timóteo, no ensino dele a Timóteo, diz assim, segundo Timóteo, capítulo 3, começando no versículo 16, lê-se assim: toda a Escritura, isto é a Bíblia, é divinamente inspirada. Digamos assim, é respirada, é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Para ensinar. Irmãos, temos que usar a Bíblia para aprendermos a verdade de Deus, o caminho de Deus, ver como Cristo viveu e seguirmos o seu caminho. Para repreender. Isto não é castigar, mas é mais uma repreensão, uma correção, um realinhamento quando a nossa direção não está 100% correta. Isto é, para corrigir, para fazer a correção e para aprendermos a seguir, a viver no caminho da justiça. Isso é muito importante, irmãos. Também no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão sã doutrina. As pessoas hoje em dia não suportam, diz aqui, sã doutrina. Têm as suas ideias ridículas. Têm coceira nos ouvidos. Querem ouvir mais coisas, mais milagres, mais profecias, coisas estranhas. Coceira nos ouvidos. Amontoarão para si doutores. Olha, esta pessoa disse isto e tu viste na internet e disse isto muito interessante e tal, acerca destes astros ou destes planetas e disto e daquilo e daquele outro e tal. Então, amontoar doutores
conforme as suas próprias concupiscências. Porquê? Porque querem ter desculpas para desobedecer a Deus e continuar a seguir os seus caminhos pecaminosos. E desviarão os ouvidos da verdade bíblica. E então estão a seguir fábulas e ideias e teorias que pessoas vão apresentar. Olha, porque isto aconteceu e vai acontecer isto, esta luz no céu e isto, aquilo, e houve esta coisa e vê-se esta profecia, isto quer dizer aquilo e tal e tal. Estão voltando a fábulas em vez de seguirem a verdade. Também no capítulo 2, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, há tantos enganos e desvios que pessoas fazem da Bíblia e particularmente das palavras de Paulo. Desviam coisas continuamente. Desviam-se porque estão a desviar-se da verdade. Por isso, irmãos, precisamos de ter a capacidade, com a ajuda de Deus, de estudar. E a maneira que aprendemos, e a maneira é que quando aprendemos que devemos de fazer uma coisa, precisamos de fazer. E quando fazemos, Deus nos dá mais do seu Espírito para entendermos melhor. O problema é que muitas pessoas têm todas estas ideias, estes falatórios. Veja no versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Muitos destes falatórios são pessoas muito santas. Eu amo Jesus tanto. Preciso fazer isto e aquilo. Autojustiça. Irmãos, precisamos de controlar as nossas palavras, como lemos em Provérbios capítulo 17, versículo 27 a 28, diz: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. E por isso, irmãos, precisamos de ter cuidado com o que sai da boca. Precisamos ser sábios, como lemos, precisamos ser sábios como uma serpente e mansos como uma pomba. E por isso, o primeiro ponto essencial para ser um rei é ter uma educação correta bíblica da palavra de Deus. E por isso, crescer neste conhecimento. E o segundo ponto para crescermos é ter a mente de Deus. É que precisamos de ter uma perspectiva correta da visão. Isto é, do propósito de Deus para a humanidade. Não é somente conhecer os fatos, não é simplesmente, olha isto e causa aquilo e tal. Não é só isso. Mas é entender os princípios, as leis básicas, mentais, emocionais, atitudes e princípios espirituais, porque quando não temos uma visão, vamos cair, vamos ser enganados. Veja, por exemplo, em Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Diz assim: não havendo profecia, não havendo visão. Profecia é uma visão do que vai acontecer. O povo perece.
Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Guardar os mandamentos de Deus nos dá um entendimento correto entre o relacionamento dos vários factos. Precisamos de entender o que é a natureza humana. Precisamos de entender os princípios corretos da vida. E por isso, precisamos de discernir atitudes e ações com cuidado. Mas o ponto principal é que precisamos ter esta visão. Como lemos em Salmos 111, versículo 10, bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. Você está a obedecer a Deus? Por isso, muitas vezes, vemos um problema que nos afeta, então ficamos chateados, aborrecidos, em vez de vermos a grande visão. Precisamos de entender o plano de Deus para a humanidade. Por que que você nasceu? Por que que você nasceu? Qual é a razão de que Deus trouxe você para a vida? Ou é para ir para o céu e tocar uma harpa? E estar contente e estar a olhar para a cara de Deus eternamente. Oh, estou tão contente porque estou a olhar para a cara de Deus, estou a olhar para a cara de Deus, estou a olhar para a cara de Deus. Oh, Deus tem um propósito para você. Por que você nasceu? Porque Deus deu a você capacidades criativas para você poder estar a usar essas capacidades criativas para estar a pôr as coisas em prática, a viver de uma maneira que você tenha uma visão e, por isso, com essa visão, com esse treino mental para você entender, para além de hoje, para além do que se passa agora, qual é o plano de Deus para você e para mim, então você pode então começar a olhar melhor para o verdadeiro resultado final que Deus quer para você e para nós. E por isso você então pode entender melhor porque temos estes problemas. Porque estes problemas estão aqui, muitas vezes, porque nós os causamos. Talvez não você, mas outras pessoas com os seus pecados à sua volta causaram problemas. Por exemplo, quantos problemas de saúde é que temos? Porque vivemos ano após ano, desde a juventude, e então quando temos 50 anos ou 60 anos, começamos a ter muitos problemas de saúde. Porquê? Porque durante os prévios 40 ou 50 anos tivemos a estragar o nosso corpo com comidas não bem equilibradas que não foram saudáveis para nós. E então temos problemas de saúde. Ou então é só ir tomar um produto químico, um medicamento, puma, estamos melhor. Sim, ajuda o sintoma, mas não resolve a causa. Isso é um exemplo, saúde. Mas quantos problemas é que temos? Porque pessoas tratam mal a outras pessoas. E então há zangas. E essas zangas causam stress. Por exemplo, pessoas não guiam na estrada com cuidado, desobedecem às leis do trânsito. E o que acontece? Tem acidentes. E às vezes é o inocente que sofre por causa de uma outra pessoa, por exemplo, estava a dormir quando estava a guiar o carro, ou porque estava debaixo da influência de álcool e causou um acidente. E a outra pessoa vai sofrer a vida, o resto da vida dele toda, com dores e dores, por causa do pecado. O pecado traz sofrimento. E por isso, precisamos de ter um coração compreensivo e discernir prudentemente. Vejam 1 Reis,
1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Versículo 9 a 12. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Está aqui a orar Salomão. Está a orar quando ele, digamos assim, construiu a sua casa. E depois diz assim, dá-me um coração para poder julgar o povo. E diz assim, porque quem poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso, e disse Deus, porquanto pediste isto, e não pediste para muitos dias, nem pediste para riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Irmãos, você está a fazer o mesmo, a pedir a Deus discernimento? Você está a pedir a Deus que Deus lhe ensine, que lhe dê um coração de entendimento? E então você, conforme vai aprendendo, vai vivendo e praticando, e então Deus, pelo poder do seu Espírito, vai ajudar a você cada vez a crescer mais no conhecimento de Jesus Cristo, e assim vai ajudar você a crescer na graça, na aplicação da mesma graça que Deus Pai e Jesus Cristo tem para conosco, para nós termos esta mesma graça para com os outros. Irmãos, o segundo ponto essencial para termos a mente de um rei, para estarmos a ser treinados, precisamos de ver o grande propósito da humanidade, entendermos porque é que nascemos e então pedirmos a Deus para nos dar este discernimento. Não só um discernimento de, como dissemos, de entender a verdade, de educação e conhecimento, mas também de vermos a grande visão, o plano, para tudo se encaixar direitinho. E depois, o terceiro ponto para podermos reinar com sabedoria é exatamente isso, sabedoria. Temos que pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus a ajuda para fazermos as decisões corretas. Com este conhecimento, com esta visão, então precisamos pedir a Deus sabedoria. O temor de Deus é o início da sabedoria. Irmãos, temos respeito e temor a Deus, estamos então a ouvir o que Ele diz, estamos a obedecer às leis dEle, para então termos esta sabedoria de Deus. Ora, o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de usar a informação, os fatos, das coisas que vemos e conhecemos, com o entendimento correto, com o discernimento desses fatos, das várias atitudes e emoções do grande plano de Deus, para nós fazermos a decisão correta nesta situação específica. Então, isso é sabedoria. É sabedoria. Precisamos, por isso, irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vejam aqui o que lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Irmão, se você quer ter sabedoria de Deus, ore e peça a Deus. Ore e peça a Deus, para Deus dar a você a sabedoria porque é que você está a passar por problemas e dificuldades na vida. Porque isto é parte de ser sábio, entender porquê. Para você, quando passa por estas dificuldades, diz assim, você então vai estar alegre. Mas quando pede por esta sabedoria, peça com fé, nada duvidando, como lê no versículo 6 de Tiago, capítulo 1. Porque
O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para a outra. E não pensa então que Deus vai dar a uma pessoa se você tem dúvidas. Se você vai andar de um lado para o outro sem dúvidas. E por isso, tenha força. Tenha esta capacidade de manter a sabedoria de Deus. Veja também em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria tem uma certa mansidão, tem uma certa gentileza. Não é ir a uma coisa e ser como quebrar a louça aí toda. Não, a sabedoria é ter cuidado com esta louça, digamos assim, esta louça de China, como chamamos assim, aqueles, por exemplo, pires e tacinhas de beber chá muito delicadas. É preciso ter sabedoria para ter cuidado com as coisas de Deus. Isso é uma mansidão de sabedoria. Veja também no versículo 17 de Tiago 3. Mas a sabedoria que vem lá do alto, que vem de Deus, é primeiramente pura. Você tem que ser sincero, puro, genuíno. É o que é. Cara a cara, pão, pão, queijo, queijo. É o que é. Depois, pacífica. Você quer fazer paz com as outras pessoas. Não é dizer para magoar e machucar a pessoa. Não. É ser pacificador. Moderado. Equilibrado. Tratável. Não é duro, é tratável, é delicado. Cheio de misericórdia. E de bons frutos. Sem parcialidade. Não é tratar uma pessoa de uma maneira e tratar o outro de outra maneira. E sem hipocrisia, tem que ser sincero. Irmãos, precisamos de meditar acerca disso. Vejam também no capítulo 4 de Tiago, começando no versículo 6. Diz assim, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Começa com a humildade. Lembram-se que eu comecei este sermão mencionando Mateus 5, versículo 3, que precisamos ser humildes, pobres de espírito, sujeitavos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, precisamos buscar a sabedoria de Deus. Precisamos de obter a informação toda. Precisamos de obter o conselho de outras pessoas. Então precisamos fazer uma decisão fixa, sem dúvidas. Precisamos ter fé na decisão. Não seja um cobarde. Veja, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tendo tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Pensem no positivo. Precisamos ter fé na decisão. Precisamos de ver o positivo, que Deus nos vai ajudar. Porque estamos a pedir a Deus sabedoria. Então fazemos uma decisão com sabedoria, porque estamos a fazer de acordo com os princípios de Deus. E então você precisa trabalhar efetivamente, com todos os seus recursos, com toda a sua força, para obter o resultado de que deseja. Paulo trabalhou, vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 10. Mandamos vós, irmãos, em nome do nosso Senhor,
Jesus, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. Isto é, que não está a trabalhar, que está a evitar, não quer trabalhar, e não segundo a tradição de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de algum homem, mas com trabalho e fatiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para vos imitarmos. Porque quando ainda estávamos convosco, mandámos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Irmãos, temos de trabalhar efetivamente. Como diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, colhemos o que plantamos. Precisamos, irmãos, de ter estas decisões sábias, porque o Espírito de Deus nos dá uma mente sã, uma mente moderada. Vejam em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de força, de fortaleza, de amor e de moderação. Isto é de uma mente sã, uma mente moderada. Por isso, irmãos, isso é que precisamos de ter. Isso é o terceiro ponto essencial para termos a mente de um rei. É pedir sabedoria a Deus. Ter o discernimento espiritual de uma mente sã com o Espírito Santo de Deus. E por isso, como disse, precisamos da educação, do conhecimento. Precisamos de entender o grande plano de Deus. Ver o golo, a meta do que Deus quer para nós. Precisamos da sabedoria com o Espírito Santo. E o quarto ponto que eu quero mencionar é que precisamos de ter a persistência mental, o autodomínio de fazer o que sabemos que devemos fazer. Não é só a sabedoria, mas é ter o domínio próprio, ter a persistência mental. Isto é, ter o caráter de Deus, de fazer o que sabemos que devemos, ou que temos que fazer. Em Gálatas, capítulo 5, vemos acerca do fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, começando no versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, lê-se assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz mental, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é o domínio próprio, irmãos. É ter este domínio próprio de fazer o que sabemos que devemos fazer. Em Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Lemos: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Irmãos, isto é uma característica importante do treino para podermos vir a ser um rei. Isto é, tem cuidado, não fique zangado. Calma, calma. Não te zangues, não te ires, não estejas a explodir. Calma. Tarda em irar-se. Isso é melhor do que ser poderoso. Isso é o treino para vir a ser um rei. E controlar o seu ânimo, ter domínio próprio, é melhor do que tomar uma cidade.
O seu treino para reinar como um rei é controlar as suas emoções para não explodir e irar-se. Controlar e ter domínio próprio. Isto é, fazer o que você sabe que tem que fazer, e fazer isso mesmo que tenha tentações, dificuldades para não fazer, você tem que o fazer e ter domínio próprio para fazer o que sabe que tem que fazer. Isto é aprender a dizer não a si mesmo, às suas paixões carnais, a ser um mestre dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções, para não se irar rapidamente. Irmãos, a verdadeira liberdade é a liberdade de ter domínio próprio. Isto é, por exemplo, a disciplina de se levantar à hora que deve de manhã. A disciplina de estar no trabalho à hora que deve de estar no trabalho. Sim, antes da hora. Não é chegar lá tarde, antes da hora. Disciplina de trabalhar duro e crescer, aprender e ser o melhor funcionário no seu emprego. A disciplina de controlar os seus pensamentos e pensar em coisas positivas e construtivas. A disciplina de guardar essas emoções para não ficar desencorajado, para não ficar super ansioso e perder a esperança. A disciplina de completar o que inicia, o que vai iniciar, completa. Ter a disciplina, o caráter de fazer o que disse que ia fazer. A disciplina de persistir no caminho de Deus até ao fim. Isso é caráter. Veja Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco quando tiveres estas dificuldades, a tua força é pequena. Tens que ser forte. Tens que ser forte. Oh, não se dê ao luxo de dizer, olha, eu tenho pouca sorte. Oh, eu estou triste. Oh, porque isto me aconteceu. Ou então vou desistir. Não! Não! Não desista. Dirija a sua mente na direção de ser positivo, de ter caráter e de fazer e completar o que disse que ia fazer até ao fim. Pense nos outros. Cuide dos outros. E não esteja a pensar, olha, os outros não cuidam de mim. Não, irmãos. Não é os outros cuidarem de mim. É nós cuidarmos dos outros. Isso é ser um líder. Isso é treinamento para ser um rei. Então, quando você vai servir os outros, ser um líder, servidor, então você vai ser feliz. Vai ser, então, ou está a ser uma pessoa que está a ser treinada hoje para ser um rei debaixo de Cristo no reino milenar. E por isso, irmãos, depende de você. E não depende de mais ninguém. Não esteja a dizer, olha, a culpa dos outros. Foi aquela pessoa que fez mal, ou isto, ou aquilo, que não estou a tratar bem. Não tem nada a ver com isso.
tem a ver com a sua educação e o seu conhecimento, tem a ver com você entende o propósito de Deus para você, tem a ver que você está a pedir a Deus sabedoria e tem a ver que você tem a persistência mental e autodomínio de fazer o que tem que fazer e que sabe que tem que fazer. Isto é, tem o caráter de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, o livro de Eclesiastes conclui deste modo. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é este. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tem respeito a Deus. E obedece ao que Deus diz para você fazer. Porque o que Deus diz para você fazer é amor. É o caráter de Deus. Porque Deus é amor. Porque isto é o dever de todo o homem. Isso é a nossa responsabilidade. É a sua responsabilidade. É a minha responsabilidade. E lembrem-se, vai haver um juízo. Você, se sabe isto, está a ser julgado agora. Os outros no milénio vão ser julgados no milénio. Os outros que nunca souberam isto vão então ressuscitar na segunda ressurreição e vão então aprender a verdade e vão então ser julgados. Irmãos, há um juízo para todos. Esse juízo envolve um período de provação, um período de educação, de entendimento, de sabedoria e de desenvolver o caráter de Deus fazendo o que sabemos que devemos fazer. Isso é parte do processo de juízo. E depois, ao fim disso tudo, como diz, Deus há de trazer ao juízo final toda a obra, até que tudo o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mau. Irmãos, perdão, use a sua mente, use a sua capacidade física e mental e espiritual para crescer, para ser um servidor. Use a sua mente para ter a mentalidade de Cristo, para ser como Cristo é, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.